Vamos conversar agora com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, que já está aqui com a gente no Meio Dia em Brasília. Tudo bem, deputado? Tudo bem, muito bom dia. Obrigado por estar me recebendo aqui. Eu que agradeço a gentileza, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. Deputado, a gente está conversando aqui no Meio Dia e nada mais justo do que trazer o senhor que também tem falado sobre esse assunto. Eu tenho acompanhado as suas redes sociais, o seu Twitter, o senhor comentando sobre o que aconteceu antes de ontem também com o caso do Moro, tanto xingamento ao Moro. Em seguida, teve essa operação aí da Polícia Federal que prendeu 9 suspeitos do PCC de ameaçar de morte o senador. Como é que vocês têm visto isso no Congresso Nacional? E, principalmente, como é que vocês têm atuado para coibir e resguardar os parlamentares? Porque, assim, houve ameaça a um, mas há risco dessa ameaça se estender, inclusive, a outros parlamentares. Como é que está isso, deputado? Pois é, olha, o que aconteceu foi crime. Tá? Crime de ameaça a parlamentar, a qualquer um no poder público, no exercício do seu poder, isso é crime. Já está tipificado na lei de impeachment e temos que tomar devidas providências. Todos os deputados têm que tomar devidas providências. Isso é uma ameaça nítida e clara com relação a um que foi eleito para exercer o poder legislativo e vemos aí uma ameaça nítida e clara. Também há outro tipo de infringimento ali, de desvio de função, porque ele, num segundo momento, ele fala que está ali para ferrar com todo mundo, e não é para governar a nação, e não é para representar, e que deveria ser a função de um princípio ou de um presidente. Então, não só ele fez uma ameaça direta ao representante eleito, que é crime, como também ele está violando ali a missão do presidente e chefe de Estado. Então, eu diria que tem duplamente culpado. E, obviamente, que a gente não pode colocar aqui no contexto, né, em termos de... não podemos aqui ser levianos, de colocar esses vínculos do PCC com os partidos de esquerda, notoriamente com o PT, isso não entra no caso aqui. Mas, obviamente, que isso é um contexto. Independente desse contexto, ele cometeu crime, sim. Aquelas afirmações que ele fez, isso é crime passível de impeachment e cabe aqui os deputados se mobilizarem em torno disso. Não acho que a esquerda e os partidos de esquerda agora estão com qualquer moral para impor qualquer tipo de mudança ou projeto. E a moralidade, eu diria que o poder que eles tinham político, a lua de mel se acabou. Não temos mais lua de mel com o governo, já não tinha. Foi uma lua de mel fugaz, acho que nasceu já negativo, e agora está se materializando como sendo extremamente nocivo para o Estado de Direito, para a estabilidade política, para a estabilidade fiscal, econômica e futura do nosso país. Precisamos tomar providências. Deputado, quais são as chances reais desse processo, desse pedido que foi protocolado ontem pelo deputado Bibo Nunes de impeachment ter algum andamento aí na Câmara dos Deputados? Olha, eu acredito que mais pedidos de impeachment virão. O pedido do Bibo Nunes tem uma característica, há outros que vão reforçar outras nuances ali das afirmações, podem querer trazer outros dados e outros fatos para tentarem comprovar outras violações. O importante é o seguinte, é que esses pedidos de impeachment, todos eles têm legitimidade. É importante que o presidente da casa entenda isso, é importante que os deputados entendam isso, e mais, já vemos aqui que temos uma ingovernabilidade que está crescente. Né? Lembrando, o governo não conseguiu passar nenhuma pauta importante para o governo. Ainda bem. Mesmo assim, isso gera uma situação de ingovernabilidade. O que fazem os deputados e os senadores? Né? Estão empurrando o Brasil para frente com uma pauta legislativa clara? Não, muito pelo contrário. Não há pauta legislativa clara porque o governo perdeu legitimidade. Já nasceu, na minha opinião, já tinha nascido sem legitimidade, agora está comprovado. E não acho que a esquerda vai conseguir defender o que o ocupante lá da presidência como ele se posiciona, como ele postula. Ela já perdeu essa base de raciocínio e de emoção. Eles não conseguem nem corações nem mentes. Então, eles estão num vazio completo. Isso significa o quê? O Brasil, num contexto mundial de alta instabilidade que cresce no mercado mundial,
Como é que ele vai se posicionar? E as medidas que nós precisamos fazer internamente vão passar? Com esse governo não vai passar nada. Então, isso que eu acho que é importante. Não só os deputados terem consciência disso, mas os empresários, os diversos setores da economia, as diversas entidades federativas entenderem que não há mais governabilidade. Esse governo, na minha opinião, está balançando, tá? Está balançando. Agora cabe aí um pouquinho mais de altivez e organização dos deputados, sobretudo na Câmara de Deputados, para que dê início aí um processo que eu acho que é inevitável. Quando que ele vai ser? Não sei, mas a conscientização que eu acho que vem primeiro. E eu acho que ela está crescendo. Deputado, a gente divulgou agora há pouco uma fala do Randolph Rodrigues em que ele fala que o Moro é mau caráter por estar usando detalhes da investigação da Polícia Federal, inclusive da operação da Polícia Federal, para fins políticos, segundo ele. De que forma essa situação, esse cenário todo tem refletido tanto na esquerda quanto nos apoiadores de Lula? Olha, ninguém está escutando essas narrativas da esquerda. Randolph, eu não sei em que país, em que mundo e que cosmos ele está, mas ele não fala de uma realidade que é a nossa realidade. Eu acho que a gente tem uma situação muito óbvia e estão todos vendo que o tipo de política que o PT fazia no primeiro momento que ele surgiu ao poder federal, 2002, não existe mais essa possibilidade. Ele está dando cargos, dando ministérios, dando orçamento, dando emendas parlamentares, e isso não está funcionando. Ele está com uma base inexistente, praticamente, no legislativo, apesar de estar cedendo de tudo quanto é lado. Então, está ficando muito caro para que ele possa governar. Lembra do governo Dilma, nos seus últimos momentos? O que a Dilma fez? Chamou aí o atual presidente para fazer esse tipo de cooptação do legislativo. Tinha naquela época, se eu não me engano, se não me falha a memória, mais de 700 milhões de reais para fazer compra de parlamentares. Não funcionou naquela época, não impediu o impeachment da Dilma. E agora ele se encontra na mesma situação. Ele está fazendo todo tipo de agraciamento aos legisladores, mas isso não está funcionando. E a razão que não está funcionando é uma só: opinião pública. Todo deputado, todo parlamentar agora, mesmo aqueles mais invisíveis, que antes eram eleitos pela máquina, agora eles entendem que há um novo jogador no sistema político, chama-se opinião pública. E a opinião pública ela quer mais transparência e já age com muito mais informação do que os deputados acham que ela tem. Então, essa que é a realidade. E todos eles estão ali entendendo que se eles abraçarem esses dinheiros que vêm aí do executivo para comprar o legislativo, eles não vão conseguir se eleger mais com dinheiro nenhum do mundo. Então, isso que eu acho que é uma coisa que está ficando bem claro aqui, e eu acho que é uma evolução muito positiva para o nosso sistema político, por um lado. Por outro lado, negativo, nós ainda temos um criminoso na presidência do Brasil. Isso que eu acho que é importante. Então, a gente tem que se ver livre disso logo. Temos que fazer aqui um juízo de valor, que não valeu a pena, foi um grande erro. Os últimos 3 meses foram catastróficos para o Brasil, muitos já haviam dito isso. Foi um erro para aqueles que ainda acreditaram na mensagem, mas a redenção ela existe na política. Esperamos que esses eleitores agora vejam o erro e gravitem e apoiem o seu deputado para que olhe para dar início aqui a um processo de impeachment desse atual presidente. Perfeito. Deputado, só para a gente encerrar, eu acho que a gente não pode seguir esse programa sem falar da CPMI dos atos antidemocráticos, que é uma CPMI que está sendo, inclusive, o governo tem tentado barrar essa comissão dentro da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional como um todo, oferecendo recursos para os parlamentares. Como é que o senhor acha que isso vai se desdobrar e se há a possibilidade, de fato, do governo barrar essa CPMI no âmbito do Congresso? Olha, eu acho muito difícil barrar a CPMI, porque, mais uma vez, as táticas que eles usavam no passado de tentar comprar o legislativo não está funcionando, está ficando muito caro e esses recursos simplesmente não existem. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a CPMI ela é automática. Então, à medida que você precisa
ela é automática à medida que você abre o Congresso. E o Congresso precisa ser aberto, porque também tem pautas do interesse do próprio governo que precisam ser voltadas em Congresso. Lembrando, o Congresso é a junção do Senado e Câmara. E tem algumas pautas que dependem dessa junção para irem adiante, que é do interesse do governo. Então, o Congresso vai ter que ser aberto. E o número de assinaturas que foi coletado foi bem além do necessário. Então, mesmo que houve aí uma pequena perda de alguns deputados que se venderam para o Executivo, ainda há uma amplitude muito grande de margem de pessoas que estão signatárias da CPMI. Então, é inexorável que, à medida que você tenha que abrir o Congresso, a CPMI seja instalada. E quando a CPMI é instalada, independente se é um processo de impeachment andando ou não, aceito ou não, o que isso acontece? Como isso envolve uma investigação sobre um ato que o governo está querendo até tirar fora do escopo aqui de discussão política, a CPMI vai travar praticamente todas as pautas, que é do interesse do governo, que, de certa maneira, fariam com que ele pudesse aí ter alguma entrega para os seus eleitores, ou uma entrega aí para as suas promessas de campanha, que a maioria delas eram populistas, não sustentáveis e jogar o país numa crise muito maior. Então, por esse lado, é bem positivo. Mas a CPMI, então, é inexorável, na minha opinião. Eu acho que nós teremos aí, eventualmente, uma abertura dessa CPMI, as pautas do governo ficarão travadas e nós já estamos vendo as consequências dos decretos que não dependem do legislativo, que o governo tomou até no início do seu governo, agora desse ano, e também as consequências danosas de ter rompido com o teto de gastos antes de ter assumido. Né? Na legislatura passada, eles conseguiram fazer uma tratoragem dessa emenda constitucional que rompeu o teto de gastos e agora temos que conviver com as consequências danosas disso. Então, o Brasil está num momento extremamente fragilizado, uma instabilidade fiscal, econômica, agora uma instabilidade política muito maior do que tinha. E com a CPMI, na minha opinião, não tem mais governo. Então, e é inexorável a abertura da CPMI. E o mercado está vendo isso, os eleitores estão vendo isso. Em algum momento, eu acho que aí a convergência de opiniões públicas vai convergir que a governabilidade acabou, esse governo acabou. Perfeito. Deputado, só para a gente encerrar mesmo, eu já tinha falado que era a última vez, vamos só assistir mais um trechinho aqui de ontem. A Rosângela Moro esteve aqui no Papo Antagonista ontem às 18 horas, conversando com a gente, explicando, principalmente falando do receio dela e da família sobre esse cenário, sobre o contexto. Para eles é realmente uma situação de vulnerabilidade, a gente imagina a família, né? São os filhos, é a esposa, então não é uma situação fácil de ter que lidar, e ele esteve aqui conversando com a gente sobre isso. Matheus, só solta na tela, por gentileza. Eu gostaria que a senhora só fizesse um comentário, uma avaliação sobre a fala do presidente relacionada ao seu marido ontem, na entrevista que ele concedeu ao Brasil 247. Qual a avaliação que a senhora faz dessa fala que o presidente Lula falou sobre o seu marido, só para concluir a entrevista, por gentileza? Eu acho que é uma fala infeliz, é uma fala mal educada, é uma fala totalmente incompatível com o presidente da República, não é isso que se quer de um presidente da República, né? Eu acho que ele destila um ódio assim para Sérgio Moro, que esquecendo que as decisões do juiz Sérgio Moro lá da Operação Lava Jato foram revisadas por outros tantos juízes. Só a composição do Tribunal Regional Federal da quarta região é mais 3 ou 4. Depois mais STJ, depois mais STF. Então, ele está destilando um ódio para uma pessoa que fez o papel dele, né? Ele foi um juiz e aplicou a lei. No caso concreto, a mesma lei para todo mundo. E isso que causa um descontentamento no presidente. E ele elegeu o Sérgio Moro para ali destilar o ódio dele. Com relação ao palavrão, né? Lamento. E eu acho que incitar, a gente já vem de um cenário polarizado que fica incitando ódio nas pessoas. Não é disso que a gente precisa. Essa semana já morreu mais um. Não sei se o bolsonarista matou o petista ou se o petista matou o bolsonarista. Não é por aí. O caminho não é por aí. A violência não é por aí. E é muito mais grave quando, da boca de um presidente da República, você vê a incitação à violência. Então, eu repudio totalmente essa frase dele.
Deputada, a Rosângela Moura, a gente acompanhou aí, sempre muito comedida, muito educada, né? Trazendo para o nosso público aí o ponto de vista dela. Obviamente, tem o receio da parte deles, tem a preocupação da parte deles, mas ela sempre aí muito comedida, tratando a situação com o máximo de educação possível. Obviamente, politicamente falando, ela é muito equilibrada. Como é que você avalia aí esse cenário e como é que vai ficar a família do senador Sérgio Moro? Bom, vamos lembrar o seguinte: o PCC é uma organização criminosa que ganhou muito poder nos últimos 20 anos. Estima-se que ele comanda mais de R$ 1 trilhão em recursos. É uma economia de R$ 1 trilhão que existe dentro do país. Isso é estimativa, que não posso citar nenhuma investigação, também não posso citar nenhuma rede de divulgação de informação, porque isso são estimativas de pessoas com quem se conversa. De qualquer maneira, o poder dele é evidente. É evidente e notório os vínculos deste grupo criminoso com vários juízes, com vários partidos políticos e com vários políticos. Isso você só conquista com muito poder, esse tipo de influência. Então, todos aqueles que são ameaçados, de fato, eles têm que se portar até de uma maneira diplomata, porque as ramificações, nós podemos até, acho que o Deltan Dallagnol até colocou isso muito claramente, você vê que isso tem impactos até dentro da máquina pública. Quando você tem ali vários conselhos, várias partes do judiciário, eles já estão com vínculos aí com essa organização criminosa. Então, é por isso que acho que a vulnerabilidade de um parlamentar hoje, seja ele senador, seja ele deputado federal, é muito grande, ainda mais quando você coloca um presidente da República, cujo partido tem vínculos notórios e claros e documentados, com mais de 20 anos aí, até delações premiadas de seus antigos parceiros, falando e validando esse vínculo, fica muito complicado para você atacar isso. Agora, cabe aos parlamentares, como um todo, olharem de uma vez por todas. É para esse caminho que nós vamos? Vamos abraçar, então, o domínio, a iminência parda de uma organização criminosa que vai ficar aqui com uma espada na cabeça de cada parlamentar, de cada político, que ser uma ameaça não só a organização criminosa ou aquele que a organização criminosa escolheu para ocupar o poder? É esse o nosso modelo político? Já estamos no narco-estado? Então, aqui que temos que traçar uma risca como parlamentares, como legisladores, como pessoas eleitas legitimamente pela população brasileira. Esse que é o desafio que lanço aqui a todos os meus colegas parlamentares, sejam eles senadores, como também os deputados federais nesse momento, porque não temos mais uma saída honrosa de convívio com esse tipo de organização. Né? Ficou patente aqui as ações que têm sido tomadas, o terrorismo que está acontecendo no Rio Grande do Norte, as invasões de terra que estão acontecendo em todo o Brasil, as ações nocivas contra a economia que o governo tem sistematicamente tomado, e agora uma ameaça aberta, franca e aberta a parlamentares que ele quer se vingar e dizendo que a função dele não é para governar o país, não é para representar a população, não. É exatamente para se vingar de todo mundo, dessa gente toda, seja lá o que isso significa. Envolve aí talvez até polícias e pessoas da segurança pública. Então, isto não é bom. Estamos num momento de, politicamente, muita instabilidade. O governo acabou de se fragilizar ainda mais em termos de apoiamento. O que ele poderia ter de apoiamento parlamentar, não sei. Eu fico até colocando em xeque aqui os parlamentares que se venderam para o executivo, porque agora eles estão aqui abertamente apoiando um criminoso. Tá? Na minha opinião, é isso que está acontecendo. E precisamos, como parlamentares, fazermos jus a prerrogativas de parlamentares que nós temos e chamar o crime que foi cometido. Isso que nós temos que fazer. A apuração está óbvia, é um flagrante, e temos que apurar isso e definir o que fazer com o chefe de Estado que comete um crime em flagrante. É isso que precisamos fazer como parlamentar para fazer jus aos nossos eleitores. E eu acho que é isso que é esperado de nós também. Então, agradeço até o tempo que você tem me cedido sobre esse tema,
porque, de fato, eu acho que é um marco, mais uma vez, nessa política nefasta que nós ainda temos no Brasil, de uma esquerda extremamente radical, do qual não se tem diálogo, que está vinculado com o que há de pior no país, que teremos que erradicar, que é o crime organizado, a corrupção. E esse governo se demonstrou exatamente isso, né? Usa da corrupção para governar e tem vínculos notórios com os crimes organizados ao ponto de poder ameaçar qualquer um. E se ele passar ileso, meus amigos, é isso que é o problema. Se ele passar ileso com relação a isso, nós estamos chancelando a entrega do país a uma organização criminosa. Cabe a você, eleitor, cabe a você, da opinião pública, mesmo que não vote do lado que hoje está representando alguns dos pedidos de impeachment, de fazer um julgamento. Se é isso que nós queremos para o país. Uma organização criminosa comandando politicamente e já comanda partes do judiciário e parte dos outros partidos também, se é isso que é bom para o país. Então, eu diria que é aí que eu acho que é a risca. Né? Que tipo de Estado queremos? Queremos um Estado de direito ou queremos o narco-Estado? Nós já sabemos quais são as opções com esse governante aí. Deputado, muitíssimo obrigada pela gentileza. E antes de me despedir, já peço a você que nos acompanha aí, que está aqui todos os dias, meio-dia, no Meio Dia em Brasília, comigo, Cris Vasconcelos. A gente traz notícias, traz parlamentares, como o deputado que está aqui, Luiz Orleans Bragança, que está conversando com a gente, trazendo o ponto de vista e, principalmente, trazendo a visão do Congresso Nacional sobre esse assunto. Então, não esquece, deixa o seu like, não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Esse é um jornalismo independente. A gente consegue falar com vocês, na linguagem de vocês, justamente porque a gente tem independência, a gente não recebe recursos do governo para estar aqui trabalhando, para trazer notícia para você, para trazer parlamentares dos dois lados. A gente sempre busca o da esquerda, o da direita, para entender e conhecer melhor o fato. Então, se você gosta desse trabalho que é feito pelo antagonista, deixa o seu like, curte e apoia a gente. Deputado, obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. As portas do Meio Dia estão abertas sempre que o senhor puder e quiser falar com a gente. Obrigada.